Como eu contei no comecinho do episódio passado, o episódio 4, eu vim pra cá, pra base do Pico dos Marins às pressas, porque saiu que a polícia resolveu fazer escavações em busca do Marco Aurélio. Por isso agora eu tô gravando esse recado aqui da estrada, direto dos Marins, em novembro de 2022. A gente veio acompanhar de perto esse novo momento da investigação, que contou com o trabalho de peritos criminais e até cães farejadores. Tinha aqui também bastante imprensa e a notícia que saiu nos jornais é: não acharam o corpo do Marco Aurélio. Mais uma vez, foi frustrante. Mas ao mesmo tempo, apareceram pistas bem interessantes. E nessa vinda, eu aproveitei para conversar com mais pessoas envolvidas no caso. Ou seja, a gente continua por aqui com a nossa apuração e mais pra frente, um pouco no podcast, eu vou explicar o porquê dessa nova escavação em detalhes. E a gente vai revelar algumas coisas para vocês que não saíram na imprensa. E fica o aviso: se você ainda não ouviu os 4 primeiros episódios, volta lá para ouvir. Eu vou começar esse episódio contando do dia em que eu, a Luísa, nossa produtora executiva, e o Flávio, o nosso técnico de som, marcamos uma entrevista com uma das pessoas mais afetadas pelo desaparecimento de Marco Aurélio. Liga pra ele, fala que a gente chegou. Se você lembra do final do episódio passado, já deve ter adivinhado. A gente ia encontrar pela primeira vez o Marco Antônio, o irmão gêmeo do Marco Aurélio. Pronto? Marco Antônio? E não só gêmeo, mas gêmeo idêntico. Isso? É a Luísa da produção aqui da série do Marco Aurélio, tudo bem? Oi, Luísa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Acabamos de chegar, a gente tá aqui no térreo. Ah, tá bom. Tô descendo. Tá bom. Hoje, o Marco Antônio mora num apartamento lá na Praia Grande, litoral de São Paulo. E nesse dia, ele estava se recuperando de uma Covid intensa e bem recente. Você vai notar que a voz dele está comprometida, um pouco frágil. Será que a gente descarrega aqui o carro? Descarrega, né? Você já fala com o porteiro? Ele tá descendo, acho que a gente vai descarregando e entra com ele, né? Tá, vamos pôr a máscara, porque ele tá com a saúde frágil, mas a gente, mesmo com o teste, é melhor a gente chegar lá com a máscara. Não custa. Não, é importante. A voz dele é parecida com o seu Ivo. Nossa, meu, isso vai ser meio emocionante pra mim conhecer. É o gêmeo idêntico de quem a gente procura. Isso é muito louco. Quer dizer, é quase ele. Então, finalmente, o Marco Antônio aparece. Ele vem caminhando do corredor para nos receber. Marco Antônio é um homem na faixa dos 50 anos de idade, extremamente educado. Eu percebo que ele manca levemente e lembro que o seu Ivo nos contou que os gêmeos tiveram dificuldades no nascimento e passaram por várias cirurgias. Ô Marco, Prazer, tudo bom? Marcelo, finalmente te Poxa, conhecer. que bom, fico muito feliz. Tava Tudo falando, bem? caramba, finalmente vou Prazer. conhecer. Prazer, Flávio, Luísa. Prazer, Luísa. Poxa, Por favor, vamos subir. A essa altura do podcast, depois de tanto tempo pesquisando essa história, eu fantasiava encontrar o próprio Marco Aurélio. Só que quando eu pensava nisso, na minha cabeça, eu via um garoto de 15 anos, vestido com aqueles trajes de escoteiro, sorrindo para a câmera, como eu vi nas fotografias que a família Simon me entregou ou no próprio cartaz de Procura-se, tão emblemático no caso. Só que aí, de repente, ver o Marco Antônio desmanchou toda essa fantasia e me jogou direto para a realidade. Passaram-se quase 40 anos. Eu percebi que o tempo se concretizou no rosto do Marco Antônio. E mesmo assim, não havia ali nenhuma resposta para o mistério. É óbvio que o impacto para mim foi diferente. Porque é como se parte de mim não tivesse mais.
faltando alguma coisa. Eu me sinto incompleto sem o meu irmão. É você acordar de manhã, fazer a barba, olhar no espelho e ficar pensando, né? Como será que o Marco Aurélio deve estar? Eu não acredito que a gente deva ter mudado muito fisionomicamente, mas como a gente aprende na escola, existe a questão do genótipo e do fenótipo, né? O genótipo é a condição genética e o fenótipo é a condição de aparência física. Então, obviamente, nesses 30 anos, ele pode estar mais magro, pode estar mais gordo, pode ter uma diferença talvez de estatura, mas eu acredito que como feição nós devemos estar muito parecidos. Mas, obviamente, os aniversários, os natais, quando eu me formei na faculdade, mesmo nesses momentos, eu sempre penso no meu irmão. Que eu acredito que o meu irmão está vivo. Acredito. Assim como o Marco Antônio, a delegada Sandra, aquela que assumiu o caso lá em 86, também acredita nisso. Marco Aurélio vivo. E uma vez à frente das investigações, ela passou a ir atrás de qualquer pista nessa direção. Esse é o Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. Episódio 5, Marco Aurélio vivo. Até aqui a gente contou sobre o desaparecimento de Marco Aurélio na montanha, sobre as buscas, sobre as investigações e sobre as diferentes linhas seguidas pela polícia no início do caso. A gente foi a fundo no que aconteceu dentro da patrulha formada por Oswaldo, Ramatiz e Ricardo e pelo chefe Juan, que era o principal suspeito nos autos. Mas a gente viu que não encontraram nenhuma prova contra o chefe da expedição ao Pico dos Marins. A partir de agora, a gente vai tentar olhar um pouco para outra direção, mais ou menos como fez a delegada Sandra. Que pistas, fatos e pessoas apontam alguma resposta fora do grupo dos escoteiros? Se nem Juan, nem os garotos estariam envolvidos com o desaparecimento de Marco Aurélio, o que pode, afinal, ter acontecido? Agora imagina comigo uma mesa cheia de papéis na delegacia de Piquete em março de 86. Marco Aurélio está desaparecido há 9 meses. Muito trabalho a fazer, equipe mínima. A delegada Sandra tem um filho pequeno e acaba de ser transferida de São José do Barreiro para assumir o lugar do delegado Isidro Ferraz. São muitas as solicitações, mas uma em especial chama a atenção entre aquele monte de pistas. E aí eu encontrei esse inquérito iniciado, em trâmite, não concluído, e me interessei por ele, fomos estudando, fomos expedindo cartas precatórias, né, para ouvir os escoteiros. Alguns vinham e eram ouvidos na delegacia. Assim que se vê mergulhada naquele caso que tinha provocado comoção nacional, a delegada Sandra bate de frente com um fato que faz ela deixar um pouco de lado a hipótese de crime que tinha sido o foco até ali. E assim, ela começa a correr atrás de um escoteiro vivo. E nessas investigações, o que eu acho que é o ponto mais importante foi que eu descobri um motorista de ônibus que fazia a linha Campos do Jordão-Taubaté. E esse motorista teria dado carona no ônibus, carona porque o Marco Aurélio, o suposto Marco Aurélio, não teria dinheiro, né? Então ele deixou o Marco Aurélio entrar no ônibus de Piracuama a Taubaté. Então, em abril de 86, a delegada Sandra colhe o depoimento desse motorista. O nome dele é José Benedito. Agora, a gente ouve um trecho em que, como sempre,
o Ivan Mizanzuki é quem vai narrar. O depoente diz que estava fazendo o último horário de ônibus da linha Campos do Jordão-Pindamonhangaba, quando um garoto entrou no ônibus dizendo que precisava dirigir-se até Pinda e não tinha dinheiro para a passagem, pois o mesmo estava com uma excursão e seus companheiros já haviam se retirado. Que alguns passageiros se cotizaram entre si e pagaram a passagem para o garoto. Só uma pausa aqui para a gente reforçar que o motorista José Benedito afirma que isso aconteceu em junho de 85, o que bate exatamente com o período em que Marco Aurélio desapareceu. Que referido garoto estava trajando calça jeans nova e com uma camisa e uma blusa de malha jogada no corpo. Aqui, uma diferença. O Marco Aurélio, de fato, vestia uma blusa de malha quando desapareceu, mas ele trajava uniforme de escoteiro, nada de calça jeans. Ou seja, segundo o motorista, ele estava com uma roupa diferente, o que é até viável. Que o depoente pôde verificar perfeitamente que o garoto tinha um defeito em uma das vistas e uma pequena cicatriz nos lábios. Ele tinha, sim, estrabismo no olho esquerdo e uma cicatriz nos lábios. Isso está descrito, inclusive, no cartaz de Procura-se. Então, a gente pode dizer que até aqui o depoimento do motorista José Benedito descreve um garoto com as características do Marco Aurélio. Agora, houve esse outro trecho do depoimento que chama bem a atenção. Que tal fato ocorreu cerca de 4 dias após o desaparecimento do escoteiro junto ao Pico dos Marins, em Piquete. Que o garoto subiu no ônibus em Campos do Jordão e desceu no trevo de Piracuama, dizendo que iria tomar uma outra condução para se dirigir para sua residência em Santo André ou Santo Amaro, não sabendo o depoente dizer com exatidão. Aqui é importante esclarecer que tanto a cidade de Santo André como o bairro de Santo Amaro ficam bem longe do endereço da casa da família Simon em São Paulo. Um outro ponto que não bate. E por fim, o motorista comenta que não sabia, na época, que havia um garoto desaparecido na região. Que quando o garoto viajou no ônibus, o desaparecimento do escoteiro no Pico dos Marins já havia ocorrido. Todavia, o depoente ainda não tinha conhecimento do fato. E somente 5 dias depois é que ouviu o noticiário a respeito e lembrou-se que um garoto com fisionomia idêntica havia viajado no ônibus, nas condições que já mencionou aqui. Quando eu leio esse depoimento, me vem um incômodo. Explico. Esse é um depoimento baseado na memória do motorista. E a gente sabe como a memória é sujeita a vieses, imprecisões e até a criações involuntárias, as famosas memórias falsas. E me vem ainda mais perguntas. Primeiro, por que o depoimento desse motorista só foi tomado em abril de 86, sendo que essa suposta carona aconteceu em julho de 85, 4 dias depois do desaparecimento do Marco Aurélio? Segundo, por que o motorista só quis falar tanto tempo depois e possivelmente já sugestionado pelo barulho em torno do caso? E terceiro e último, será que ninguém na delegacia quis ouvi-lo antes, porque talvez eles estavam muito preocupados em enquadrar o Juan como principal suspeito? São pontos escuros nessa investigação, para os quais eu ainda procuro respostas. Agora vamos ouvir essa história de um outro ponto de vista. A gente tem aqui um trecho de um caderno de anotações que o seu Ivo manteve ao longo das investigações, uma espécie de diário escrito por um pai incansável. O texto é de 24 de março de 86, cerca de 10 dias antes do depoimento do motorista José Benedito. A gente convidou o próprio seu Ivo para ler as suas memórias. Falei com a doutora Sandra, delegada de Piquete, sobre o caso do motorista que garante ter transportado Marco Aurélio. Ela decidiu ouvi-lo pessoalmente e vai marcar comigo para nos encontrarmos em Pindamonhangaba. Sugeri levarmos o Marco Antônio sem, contudo, informarmos isso ao motorista. Ou seja, o
O seu Ivo e a delegada Sandra armaram um plano para o dia do depoimento do motorista. Esse plano envolvia usar o trunfo do irmão gêmeo como contraprova. Nós marcamos um encontro na delegacia de Pinda, onde residia o motorista, e o seu Ivo Simão levou o Marco Antônio. E eu conversei com o Marco Antônio para ele adentrar na sala do delegado, que foi cedida para mim, adentrar no momento que eu estivesse conversando descontraidamente com o seu José e pedisse informação sobre carteira de identidade. E foi assim, eu diligenciei a Pindamonhangaba, pedi ao colega que eu pudesse usar a sala dele e fiquei conversando, sentada na mesa como delegada e o seu José conversando comigo, né? E ele contando por que ele tinha aceitado de dar carona para esse jovem, que não tinha dinheiro, que inclusive não é permitido, né, para o motorista fazer esse tipo de gratuidade, as características do jovem. A gente estava conversando. Quando o Marco Antônio entrou e falou, dá licença, eu falei, um momento, deixa eu atender o jovem. Quando o Marco Antônio chegou, ele falou, mas é esse que eu dei carona. Com absoluta certeza, mas é este que eu dei carona. O texto registrado no inquérito confirma essa história. Que, quanto ao garoto que adentrou a sala no momento em que o depoente está sendo ouvido, é idêntico ao garoto que viajou no ônibus, principalmente a voz e o jeito de falar, sendo que o outro garoto, tinha um pouco mais de corpo, e que, se não for seu irmão, o pai dele é que tem de explicar. E finaliza assim. Que neste momento toma conhecimento de que o garoto que adentrou a sala é irmão gêmeo de Marco Aurélio, o escoteiro desaparecido. Nada mais. Então o motorista não sabia que o Marco Antônio ia entrar. Como é que ele ia imaginar que eu ia colocar um gêmeo ali parecido com o Marco Aurélio? Então, me deu muita certeza de que esse motorista realmente deu carona para o Marco Aurélio. A gente pode dizer que a reação e o depoimento do motorista José Benedito deram força à linha de investigação adotada pela delegada Sandra a partir dali. Marco Aurélio podia sim estar vivo em algum lugar. O seu Ivo registrou esse momento no seu diário. Ele foi muito convincente. Acho que o garoto está vivo. E a delegada Sandra foi além. Eu, que fiz 2 reconstituições lá no local, com os escoteiros, com o seu Afonso, com o seu Carlos Vieira, eu tenho uma convicção de que o Marco Aurélio, mesmo que se ele tivesse se perdido no Pico dos Marins, ele teria olhado lá de cima à noitinha, teria visto as luzes de Cachoeira Paulista, as luzes de Lorena, as luzes de Guaratinguetá e principalmente Aparecida e a Basílica. Então ele saberia, com o conhecimento, com a habilidade, com os conhecimentos de escotismo que ele tinha, ele saberia para onde ele tinha que caminhar. Mesmo que ele estivesse ali, eu tenho para mim que ele saberia o lugar. Se ele entrou no ônibus em Piracuama, ele procurou a direção da Basílica, a direção de uma cidade, né? O Marco Antônio até hoje tem essa convicção de que seu irmão gêmeo está vivo em algum lugar. Para ele, revê-lo é uma questão de tempo. Nós não temos nenhuma evidência, não há nenhuma materialidade que demonstre que o Marco Aurélio possa estar morto. Né? Não há, por exemplo, um pedaço de roupa, não foi encontrado nada com mancha de sangue, nada foi encontrado do Marco Aurélio. Nós estamos exatamente do mesmo ponto, do ponto de vista de evidência, de materialidade, do dia que o Marco Aurélio desapareceu. Então, se nós não temos nada que prove que o Marco Aurélio está morto ou que o Marco Aurélio sofreu um acidente, isto para mim, como irmão gêmeo, além da minha intuição, reforça a possibilidade
de que o Marco Aurélio esteja vivo. O que me chamou a atenção no episódio do motorista de Campos do Jordão não foi só o fato de Marco Aurélio possivelmente estar vivo por aí, mas também a constante participação da família nas investigações, mesmo um ano depois. Essa é uma reportagem da Folha de São Paulo de junho de 86. Título: Família ainda acredita no retorno de Marco Aurélio. Neuma Simon, 47 anos, mãe do escoteiro Marco Aurélio, não deixou de trocar os lençóis das camas de todos os 5 filhos às segundas-feiras. Abre aspas. Quando Marco Aurélio voltar, vai poder dormir em uma cama limpinha. Pode parecer loucura, mas quanto mais o tempo passa, mais estou convencida de que ele está vivo. Um corpo apareceria, fecha aspas. Desde o desaparecimento do garoto, que hoje estaria com 16 anos, os pais já preencheram 6 cadernos com informações recebidas por telefone e tentaram checar todas. É verdade, eles checavam todas as informações. Inclusive, depois desse tempo todo, eu fui entendendo um pouco o método da família Simon. O telefone tocava, eles anotavam tudo à mão para depois passar a limpo, e a pista que parecia fazer mais sentido era enviada para a polícia em relatórios datilografados. Isso de fato acontecia toda hora, era o dia a dia da família. Em parte porque o caso tinha recebido ampla cobertura da imprensa nacional, mas principalmente por causa dos cartazes de Procura-se, distribuídos pelo Brasil. Distribui nas agências do Banco Itaú, na Polícia Rodoviária Federal, em igrejas, em cada cidade que eu ia, levava, que eu fazia uma palestra na igreja, nas missas, para o pessoal, olha, nós estamos procurando escoteiro, está aqui o cartaz e tal. E em 1985, 86, tinha o Congresso Eucarístico de Aparecida. Eu fui lá falar com o Dom Ivo Loscheider. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, isso aqui, tal. Aí ele falou, me deixa aqui. Marcelo, no dia seguinte, ele falou, vou dar para os padres. No dia seguinte, quando a gente ia nas igrejas, já estava o cartaz afixado. É um negócio impressionante. Esses cartazes também eram publicados em veículos de imprensa nos 4 cantos do país. Tá tudo registrado no arquivo do seu Ivo. Aqui vai uma lista bem resumida de jornais onde saiu notinha de Procura-se Marco Aurélio, com foto e informações do escoteiro. Diário da Manhã de Recife, Folha Metropolitana de Guarulhos, Diário do Rio Claro, Tribuna do Ceará, Diário do Rio Doce, o Noroeste de Itaperuna, Correio do Estado de Campo Grande, o Estado do Paraná, Jornal de Arco Verde, Jornal Botija Parda de Araguaí, Cidade Livre de Poços de Caldas, o Popular de Registro, Folha Poço-Fundense, Tribuna Tricordiana, o Rebate de Macaé, o Alto Taquari de Arroio do Meio e por aí vai. O texto do cartaz era o mesmo que o seu Ivo leu pra gente no final do episódio 2. Se alguém souber do seu paradeiro ou tiver alguma informação, favor entrar em contato com as autoridades desta cidade ou os pais pelo telefone 011 205 9782 ou em seu endereço. Mas essa ação dos cartazes também trouxe um problema. A família acertou na primeira parte do texto quando diz que quem tiver informações deve procurar as autoridades, mas errou ao divulgar seu próprio telefone e endereço. Até hoje, a polícia recomenda que isso nunca seja feito, porque aí a família fica sujeita a todo tipo de trote e pista falsa. O meu telefone, eu tô falando do Orelhão. Ah, do Orelhão? O senhor encontrou então o garoto? Eu vi ele passando numa rua. Ah, viu ele passando numa rua? Ele disse que era Marco Aurélio Bezerra. Ele disse que era Marco Aurélio Bezerra. E não dá para o senhor ligar para a gente, para ele falar com a gente? Agora eu não vi mais ele correu.
Ele correu? E como é que o senhor sabe o nosso telefone? Ele perguntou o nome dele, ele disse, depois correu. E como é que o senhor sabe o telefone daqui? Onde o senhor viu o telefone? Aonde o senhor viu o telefone daqui? Eu vi no jornal. Ah, o senhor viu no jornal? Então, nós queremos ajudar porque eu tenho uma irmã, é média de idade, né? Ah, sim. Então ela viu uma visão. Mas a visão falou que ela pode encontrar o menino, né? Pois não. Então a gente estamos tentando, né? Fazer alguma coisa para ver se consegue, né? Ah, isso é muito bonito da sua parte. Pode falar. É de São Paulo? Alô? Sim. É o pai do Marco Aurélio? Sim. É. Olha, eu fui visto na cidade de Castanhal. Da onde? Em Castanhal, Pará. É angustiante. E o pior é que esses são só alguns exemplos de telefonemas recebidos e sempre gravados pela família Simon. A gente tocou uns 2 minutos, mas o seu Ivo tem horas de material registrado. E é doloroso ver que tinha tanta gente mal intencionada. E pior ainda é perceber que isso mexia aí muito com as esperanças dos pais do Marco Aurélio. Teve algum momento de esperança nas buscas? Teve algum momento que você realmente achou que ia achar? Em Tiradentes, que é uma cidade aqui no de Minas Gerais, apareceu um garoto lá que dizia que era o Marco Aurélio. E eu tinha prometido o Armando Nogueira, da TV Globo, era muito meu amigo, né? Então, pôs no Fantástico, tudo que Jornal Nacional. E eu tinha prometido ao Armando Nogueira que teve uma pista concreta, eu chamo a Globo. Aí falei, olha, tem lá o fulano que disse que é o Marco Aurélio. Que anos? 11 meses depois. Chegamos lá, na delegacia, o rapaz chegou, me abraçou, o pai, abraçava a Nelma, mamãe, e o diabo do moleque parecia mesmo, sabe? Aí a gente ficou até meio em dúvida, sabe? Porque depois de, acho que foi 1 ano depois, não lembro bem agora. E o Marco Aurélio tinha uma cicatriz no abdômen, né, de cirurgia do intestino. E ele tinha uma cicatriz que era horizontal, esse menino. Aí eu falei, e a Nelma, não, é ele. Eu disse, Nelma, mas se a cirurgia é assim, como é que pode? Não, mas quem sabe com o tempo, sabe aquele desespero de mãe? Falei, bom, vamos chamar o médico legista. Então o médico legista estava em Pouso Alegre. Tem que esperar ele voltar da cidade. Aí esperamos. Aí o delegado falou, seu Ivo, aconteceu um negócio aí, deixa eu bater um papo com esse garoto, né? Até eu falei dele, o que o senhor vai fazer com ele? Não, aí já não levou 5 minutos, ele voltou, seu Ivo, não é. Ele é daqui, chegou uma pessoa que conhece ele mora numa fazenda. Aí o delegado falou, olha, infelizmente não é seu Ivo. Aí o delegado falou, você está vendo o pai e a mãe, por que você fez isso, né? Ele falou, não, é que eu achei a história muito bonita e eu queria ir morar em São Paulo com eles. Aí a Neumann disse, vamos levar ele. Ele falou, Neumann, pelo amor de Deus. E não eram só os pais que eram impactados por esses telefonemas. Tânia, irmã da Nelma, que ajudou a cuidar dos sobrinhos no auge do furacão do caso, também lembra desse momento. Gente maldosa mesmo. Daí você fala assim, meu Deus, não é possível as pessoas serem assim maldosas. Sabe, eu vi, eu juro que eu vi. Daí você ia atrás ou ligava, a pessoa no fim dava risada. A Patrícia, a caçula, tampouco esquece. A gente recebia muito trote, né? Pessoas falando que estavam esquartejados, que estavam em vários locais. Se a gente atendeu o telefone, sempre tinha um policial lá que a gente repassava o telefone para o policial. Tinha aquelas máquinas de gravação. E a Adriana, a irmã mais velha, reflete um pouco sobre esse momento e inclusive lembra como isso afetou a relação dela com o Marco Antônio. O Marco Antônio tinha uma época que ele também começou a viajar. Então a gente também perdeu contato com ele, né? Porque quando tinha a notícia que tinha aparecido alguém numa cidade ou quando precisava alguma coisa, o Marco Antônio que ia junto. Então eu acho que a gente também perdeu muito esse contato de saber o que estava se passando com ele. E mais, o Marco Antônio, ele não ia só junto. Ele também estampava os cartazes, que eram sempre atualizados.
Afinal, o tempo passava e tanto Marco Antônio como seu irmão gêmeo Marco Aurélio envelheciam. Esse aqui é outro cartaz. Marco Aurélio com Marco Antônio. Pusemos o Marco Antônio mais ou menos na posição do Marco Aurélio. Só que aqui, claro, ele já tinha um pouco mais de idade, ele tinha 20 anos, estava um pouco mais encorpado, né? Então, o texto é basicamente o mesmo. E eu só termino dizendo assim: você vai nos ajudar? Muito obrigado. Então você usou uma esses foto cartazes. do irmão dele. Isso você fez com frequência, né, seu Ivo? Foi. A gente distribuiu muito isso aqui. Então eu fiz pequenos também, que deve estar por aí, que a gente ficava nas esquinas, entregando para os motoristas em carro, assim como se faz de publicidade. Eu sempre vi a distribuição dos cartazes como uma coisa racional. Mas distribuir folhetos no sinal, para mim, é um soco no estômago. Aí no meio disso tudo, uma outra pista que tinha surgido antes é retomada. Essa pista tinha sido ignorada pela polícia quando o delegado Isidro estava no caso, preocupado em provar a suspeita em cima do Juan. É uma pista que a família Simon decidiu investigar por conta própria e que agora a delegada Sandra resolveu retomar. É a hipótese de que Marco Aurélio foi visto em Botucatu, cidade do interior paulista, que fica a mais de 400 quilômetros de Piquete. Tem Botucatu, que foi numa estação ferroviária, né? O jornal Estado de São Paulo chegou a dar uma notícia sobre essa história. Em setembro do ano passado, 1985, 4 pessoas de Botucatu garantem que viram Marco Aurélio. E realmente se convenceram de que era o garoto assim que olharam para seu irmão, Marco Antônio, que foi até a cidade. Essas 4 pessoas que dizem ter visto o garoto eram o gerente de um restaurante, um funcionário da empresa de transporte ferroviário da cidade, a FEPASA, uma mulher responsável por um albergue noturno e uma empregada doméstica. A empregada doméstica foi quem alertou a cidade sobre a presença do escoteiro. Em seu depoimento, disse que Marco apareceu no momento em que ela começava a lavar o terraço da casa, onde trabalha há mais de 18 anos, pedindo um copo de leite porque estava com fome. Abre aspas. Tinha boa aparência, dentes perfeitos e falava bem. Fecha aspas. Ela conta ainda que resolveu chamar a dona da casa, mas quando voltou, o menino já não estava lá. A delegada Sandra tomou os depoimentos dessas 4 pessoas. Eles aparecem registrados no inquérito em maio de 86, ou seja, 8 meses depois da família já ter investigado a história por conta própria. Toda pista, por minimamente que fosse, a gente investigava e eu ainda continuo ainda recebendo algumas informações. O Adejair França, o funcionário da FEPASA, relata a impressão que teve ao dar de cara com o irmão gêmeo, Marco Antônio, que tinha sido levado até ele por seu Ivo e Neuma, seguindo aquela mesma tática usada antes com o motorista de ônibus de Campos do Jordão, como a gente pode ver nos autos do inquérito. Que, após uma semana, apareceu na estação um casal interrogando o depoente sobre um garoto, descrevendo-o, sendo que o depoente relatou o que sabia, sendo que a senhora que o interrogava dirigiu-se até o carro e voltou com um garoto. Ao que o depoente disse à referida senhora que o rapaz que se encontrava na estação há uma semana passada era aquele garoto que a mulher o apresentava. Ao que esta senhora respondeu que o que estava com ela no momento era o irmão gêmeo do rapaz desaparecido. O interessante do caso de Botucatu é que foram 4 depoimentos de pessoas diferentes que dizem ter visto um garoto com as características do Marco Aurélio. Então, dá para supor que esse garoto de fato existiu. Ou seja, ou era o Marco Aurélio mesmo e depois ali ele foi embora para algum outro lugar, ou era um outro garoto. A delegada Sandra não chegou a uma resposta concreta para esse caso de Botucatu, mas ela seguiu firme na sua linha. Marco Aurélio estava vivo em algum lugar
e ainda restavam esperanças na reconstituição da expedição ao Pico dos Marins. Em abril de 86, o seu Ivo registra o fato em seu diário. Às 9h30 da manhã, falei com a doutora Sandra, a delegada de Piquete, que me disse o seguinte: já falou com a mãe do Juan, que garantiu que ele irá hoje. A saída será amanhã, quarta-feira, 23 de abril, às 5 ou às 7 horas da manhã. A reconstituição será feita com a presença do Juan, do Sr. Afonso e esposa, e 4 policiais farão o papel dos escoteiros. Então, finalmente, quase um ano após o desaparecimento de Marco Aurélio, é feita uma ação de reconstituição oficial. Departamento Estadual de Polícia Científica, Setor de Taubaté. Aos 2 de abril de 1986, este setor do Instituto de Criminalística recebeu do delegado de Piquete, doutora Sandra Vergal, uma requisição objetivando reconstituição sobre desaparecimento de menor ocorrido em 8 de junho de 1985, figurando como vítima Marco Aurélio, ocorrido no Pico dos Marins, município de Piquete. O laudo, que só seria concluído em junho de 89, faz um apanhado das reconstituições realizadas. Sim, foram mais de uma. A primeira foi em 23 de abril de 86, com a presença do chefe Juan. Uma segunda, em 6 de julho de 87, com o Ramatiz e o seu pai. E outras 2, também em julho de 87, com Oswaldo e Ricardo, este último também acompanhado do pai. Quando eu leio os autos e vejo essa distância entre as datas das reconstituições, eu fico um pouco incomodado, porque eu penso que o Juan e os garotos podem ter se falado no meio tempo e combinado as versões. Por outro lado, eu reconheço que organizar uma reconstituição na montanha, com os adolescentes um de cada vez, batendo as agendas de toda uma equipe, não é algo simples. Quando nós fizemos essa reconstituição, a gente mobilizou a comunidade de Piquete, porque tem que ter uma estrutura e também tem que levar os mateiros, né? Poderia dar problema para a gente próprio e também para os participantes, né? De fato, escalar os Marins não é tarefa fácil, como a gente bem mostrou no episódio 2. Ali, a nossa equipe tentou subir e acabou desistindo antes de chegar ao cume. Naquele tempo, o perito José Carlos de Andrade, que é um perito muito experiente já naquela época, que agora já se aposentou, e a equipe dele. E a gente subiu com a comunidade, com os escoteiros, e ele decidiu fazer de forma separada para ver se as versões coincidiam, né? Muitas fotos, né? Naquele tempo não era tão comum os vídeos, né? O seu Ivo também foi em 2 subidas, uma com o chefe Juan e depois com o escoteiro Ramatiz. O perito responsável não dava o veredito. Aí eu falei com a corregedoria aqui de São Paulo, fui lá falar com o delegado Dr. Guilherme Santana, falei, escuta, qual é o resultado? Pô, faz tanto tempo que nós estamos aguardando. Ele ligou para o perito e falou, daqui uma semana o senhor pode falar com ele que ele vai ter. Aí ele mandou inconclusivo. Aí eu fui até a casa dele, lá em Pindamonhangaba, e falei com... O que acontece? Ele falou, seu Ivo, é um negócio tão confuso e tão claro que não tem ninguém culpado. Tudo que eles falam bate com o que a gente está vendo na reconstituição. Não tem culpado nessa história. Foi um trabalho bastante sério. O trabalho desse inquérito é de muita seriedade, de muita, vamos dizer, coisas reais foram feitas, né? Não tem, não foi maquiado nada, não foi tentado nada mesmo. Tudo realmente foi colocado no papel e levado para os autos. E o perito chega à conclusão que, de fato, se houvesse um crime ali, eles teriam encontrado o corpo. Exatamente, é o que a gente acha, é o que eu tenho certeza disso também. Porque depois, mesmo depois disso tudo,
o pessoal de piquete continuou procurando o Marco Aurélio, a ponto de enfiar uma vara para pescar, tirar a vara. Ai, é mal cheirosa essa vara. Pois a gente ia lá e escavava, entendeu? O laudo das reconstituições da expedição na montanha, que só é concluído em 89, chega a uma hipótese bem clara. Por tudo que ficou consignado, os peritos consideram, como hipótese mais provável, a possibilidade de Marco Aurélio ter empreendido fuga, de modo consciente. Pois, se na época dos fatos tivesse sofrido amnésia ou semelhante, poderia ter sido encontrado pelas equipes de busca ou reconhecido por onde passasse, uma vez que a notícia foi amplamente divulgada. A hipótese de fuga, para mim, imediatamente vem acompanhada de uma pergunta com letras maiúsculas. Que motivos Marco Aurélio teria, afinal, para fugir? O irmão gêmeo, Marco Antônio, reflete sobre isso. Ele sumiu no dia 8 de junho e nos 6 meses, praticamente, né, nos 4 meses e meio que ele ficou na escola, ele foi escolhido como monitor da turma, orador da turma. Então ele estava com um papel de líder na escola, na turma dele. Antes, e eu acho... Entendi. Antes, ele frequentou a escola 6 meses e desempenhou uma liderança até o momento que ele desapareceu. Exatamente. Então, assim, isso para mim, como, vamos dizer assim, um irmão que analisava mais as coisas, eu estava tão feliz por ele, sabe? Porque eu ficava... E eu creio que ele também ficava imaginando como iam me recepcionar na escola. Então, nós estávamos muito bem. Eu costumo dizer que eu acho que foi uma das épocas, assim, de grandes descobertas, uma das melhores épocas da nossa vida. Por isso que quando perguntam para mim, mas ele não fugiu de casa, não havia nenhum motivo para ele fugir de casa. Sabe, nós estávamos muito felizes, ele era extremamente respeitado na escola, tinha feito um círculo de amigos, os professores todos adoravam Marco Aurélio. A Patrícia também comentou. Não, muita gente perguntava pra mim, você não acha que ele fugiu? Ah, isso é direto. Aí eu falei assim, olha, se fosse eu acho que ele era... Não, então, eu falo por mim, eu falei, eu não ia fugir num lugar sem dinheiro, sem roupa, sem nada, eu ia ser mais esperta, entendeu? E eu ia fugir em São Paulo, que eu tenho muito mais acesso a pegar um ônibus, mochila, preparar uma roupa, falar que... O argumento da Patrícia tem lógica. Apesar de, na volta à base dos Marins, os escoteiros terem presenciado que alguém havia mexido na barraca, a mochila do Marco Aurélio ainda estava lá, assim como a carteira dele com dinheiro e RG. Ou seja, para Patrícia, se o Marco Aurélio quisesse mesmo fugir, ele não teria deixado a carteira. E naquelas entrevistas que a própria Neuma gravou com Juan em sua casa, sem a presença da polícia, ela também levanta essa dúvida. Aqui, a mãe do Marco Aurélio chama o filho de Caquéio. Porque o que eu tô sabendo lá do seu Afonso é que o Caquéio estava tão contente, tão feliz, né? Brincava com os cachorros, brincava com eles. Agora, Juan, me diga uma coisa. Está sendo muito levantada a hipótese do Caquéio ter fugido. Eu sei. Você está falando isso, eu não acredito, mas não deixa de ter uma possibilidade, né, Neuma? Tudo bem, aí que está. Você não acredita, nem eu acredito, nem ninguém acredita. Agora, Juan, procura lembrar, assim, procura me ajudar, por favor. Procura me ajudar bastante. Houve alguma discussão de você com ele, dele com os outros? Alguma coisa que desgostasse o Caquéio? Houve. Mas não justifica a fuga. Não justifica. Não, mas me conta tudo tintim por tintim, Juan, por favor. No relatório você não pode colocar todos os detalhes no relatório. No relatório passa, foge, tudo bem. Não interessa relatório. Quinta-feira, estávamos no ônibus. Tá? Indo para Lorena. Então, aquela brincadeira normal, mas você sabe, eram 2 patrulhas juntas. Então foi feita uma eleição para escolher o monitor. Sei. Muito bem. E eu senti que ficou meio magoado por causa disso. O Caquéio. O Caquéio era muito sensível. Bom, é um direito que assista a ele como... Isso é normal, você sabe que isso acontece. Como a gente já contou lá no episódio 1, o Marco Aurélio de fato queria muito essa monitoria.
Mas na votação feita no ônibus a caminho da Serra da Mantiqueira, o grupo elegeu o Ricardo. Foi só na véspera da escalada, quando a patrulha já estava acampada na base do pico, que a escolha da monitoria foi refeita e dessa vez, sim, o eleito foi Marco Aurélio. Essa nova eleição aconteceu muito provavelmente porque Marco Aurélio ficou chateado e Juan decidiu acalmar os egos. Lembrando aqui, o monitor fica só abaixo do chefe na hierarquia do escotismo. É ele quem organiza todas as atividades de uma patrulha. Entendo. E ele estava todo feliz porque estava eleito monitor, ele não estava chateado com mais ninguém. Quer dizer, isso aí é para ver um motivo, porque o pessoal está dizendo que ele fugiu. Não, eu continuo insistindo que ele pode ter fugido. Não pode, claro que é. Mas eu acho muito difícil. Se não tinha razões, dava acampamento, não tinha razões. Aqui eu vou tomar a liberdade de expor a minha opinião. Eu também acho muito difícil que ele tenha fugido. A minha reflexão vai de encontro com algo que é mais do que citado e presente aqui nesse podcast. A união da família Simon. É nítido. Tá no olhar e nas palavras dos irmãos e na emoção de seu Ivo e Neuma durante todo esse tempo, desesperados por uma resposta. Marco Aurélio era, assim, muito amado e querido por todos. Mas se ele não fugiu, ele poderia ainda estar vivo em algum lugar? O que pode ter ocorrido? Um dos depoimentos que mais me impressionaram ao longo das entrevistas foi esse trecho em que o Marco Antônio justifica por que acredita que seu irmão gêmeo ainda esteja vivo. E tem um ponto até que eu quero dizer, porque eu acredito que meu irmão está vivo. Acredito. E uma das coisas, olhando do ponto de vista racional, por que eu tenho essa convicção? Eu, sendo irmão gêmeo, univitelino, com todas as buscas, com todos os cartazes, com todas as matérias, tanto na imprensa escrita, na imprensa, até na televisão, em rádios, eu só fui reconhecido uma vez, dentro de um ônibus, que foi praticamente 2 semanas depois que o meu irmão desapareceu. Que uma pessoa virou para mim e falou assim: olha, você não é aquele escoteiro, ou você é o irmão do escoteiro? Eu falei: não, sou eu. Foi a única vez, em todos esses anos, que alguém me reconheceu. Então eu tenho certeza que o Marco Aurélio pode estar desmemoriado, andando em algum lugar. É a maior prova, a maior convicção que eu tenho que o Marco Aurélio está vivo e pode estar entre nós. Porque nós não temos uma fisionomia que se destaca na multidão, né? Nós não temos uma característica marcante. Ou seja, não daria para descartar que o Marco Aurélio esteja vivo em algum lugar sem ser reconhecido. No laudo das reconstituições, a polícia aponta para a fuga e descarta o sequestro, porque nunca houve um pedido de resgate. Mas será? Fato é que o telefone na casa da família Simon nunca parou de tocar. É o seguinte, eu tô com um garoto, mas eu quero 200 milhões. Aonde você está? Hã? Aonde você está? Estou no estado. Como é que a gente pode te localizar? É isso mesmo que você ouviu. A pessoa que liga diz estar com o Marco Aurélio e pede um resgate milionário. Eu vou dar um play de novo. É o seguinte, eu tô com um garoto, mas eu quero 200 milhões. Aonde você está? Hã? Aonde você está? Estou no estado. Como é que a gente pode te localizar? A história da busca por Marco Aurélio continua no próximo episódio. E se você tem alguma informação sobre o escoteiro, escreve pra gente no e-mail o caso do escoteiro marcoaurelio@gmail.com. Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio, é um podcast original Globoplay. Eu sou o Marcelo Mesquita e assino a direção, o roteiro e a criação do projeto. A direção geral é do Ivan Mizanzuki. Pela Globo, o Fábio Silveira é o gerente de podcasts
e o analista de conteúdo é o Marcelo Sobata. A produção é da Trovão Mídia. Produção executiva por Ana Bonomi, Luísa Vassalo e Morena Cote. Roteiro de José Orenstein e Silvia Gomes. Edição de som e mixagem, Bia Guimarães. Trilha sonora original por Mariana Romano. Assistência de produção por Ana Azevedo. Som direto por Flávio Guedes. Produção de set de Rafael Botino. Pesquisa e checagem de Isabela Cabral. Pesquisa de mídia por Juliana Borges e Estela Grisotti. Consultoria de pesquisa e acervo de Ivo Simon. Consultoria jurídica de Elisa Cruz. Apoio logístico e transporte do Jonas. Transcrições por Sofia Magagnin e Marina Sequinel. Gravado no Trampolim Studio, em São Paulo. Nossos agradecimentos especiais à família Simon. Esse podcast baseia-se em documentos públicos e entrevistas concedidas com consentimento dos entrevistados. Não se trata de uma investigação policial. A família Simon não interferiu e não tem nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo desse podcast.